Nas últimas semanas eu tenho publicado no meu blog pessoal e comentado nas redes sociais a respeito das injustiças no Oscar. Eu fiz uma série de artigos falando sobre alguns filmes que foram injustiçados pela academia. Só para citar 2 exemplos. O Tron, uma Odisseia Eletrônica, que foi uma verdadeira revolução dentro do cinema, porque foi o primeiro grande filme a utilizar computadores ou a computação gráfica para um filme, para direção de arte, e ele foi injustiçado no Oscar porque não foi reconhecido. E, pasmem, Cidadão Kane, que é um dos filmes considerados obras definitivas, ou para muitos, o melhor filme de todos os tempos, recebeu 9 indicações ao Oscar e só ganhou aquele prêmio que muitos entendem que era o que ele merecia ganhar, ou aquele que representa o quão importante ele é para o cinema, que é o de melhor roteiro original. Eu vou gravar vídeos falando sobre isso para contar essas histórias e apresentar meus pontos. Mas acho que aquela injustiça que dói para todo mundo que é brasileiro e que se interessa por cinema e que vai nas salas de cinema porque gosta e que aprendeu a valorizar o cinema nacional na década de 90 é o Oscar que foi tirado de Fernanda Montenegro na categoria de melhor atriz em Central do Brasil. Sim, eu vou voltar nesse assunto porque de tempos em tempos esse assunto volta e ele volta cada vez com mais força porque a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, temos engajamento e temos a lucidez de muitas pessoas que assistiram aquele Oscar na época sem entender como o Oscar funcionava e funciona até hoje. E eu não estou falando de regras, eu estou falando de lobby. A gente sabe muito bem hoje que muitos dos resultados daquele Oscar de 99, que eu considero, em termos de resultados, o pior da história, que nunca tivemos um Oscar tão absurdo nos vencedores, e principalmente em categorias importantes como melhor atriz e melhor filme. Não vamos nos esquecer que Shakespeare Apaixonado derrotou ninguém menos que O Resgate do Soldado Ryan como melhor filme. Muito daqueles resultados tinha o lobby no meio. Já tinha aquele infeliz do Sr. Harvey Weinstein interferindo nos resultados com o poder que ele tinha pela Miramax, e a gente tem que lembrar que Shakespeare Apaixonado é um filme produzido pela Miramax. E com isso, Gwyneth Paltrow tinha o lobby atrás dela, e eu vou filtrar o que eu estou pensando para não ofender ninguém. Em 1999 eu ofendi muito a Gwyneth Paltrow porque eu acreditava que a culpa era só dela, de forma injusta. A culpa não é só dela. A culpa, na verdade, ela não tem culpa por existir. Tem culpa os votantes, o Harvey Weinstein, os esquemas de Hollywood, os presentinhos que os votantes receberam. E com isso, a gente tem aquela sensação de derrota pela Fernanda Montenegro. Tem aquela célebre entrevista que ela deu anos depois, falando como que ela se sentiu. E a interpretação dela de Central do Brasil, ela é para ganhar um Oscar. É algo humano, algo pessoal, algo que é, ao mesmo tempo, contido em determinados momentos, enfático em outros. A Fernanda Montenegro ali foi a mãe de muitos brasileiros. Ela foi a mulher que muitas brasileiras são em acolher uma criança que estava tentando voltar para casa, que estava tentando se conectar e se comunicar com a mãe, e pega a criança no colo, leva para casa, depois leva para o trabalho, depois pega a estrada e tenta encontrar o destino dela. E a passagem da Dora na minha vida é muito significativa. Eu tô para dizer que eu passei a olhar o cinema brasileiro com mais critério e cuidado depois de Central do Brasil. Ele é um baita filme, ele é imersivo, ele é intenso, ele é emocional. É um filme que me ensinou a ser empático, é um filme que me mostrou... Na verdade, não me ensinou a ser empático, não. Quem me ensinou a ser empático foi A Corrente do Bem. Uma hora eu vou falar sobre isso. Mas ele mostrou o quão era bom e positivo, ou reforçou isso, o quão era bom e positivo fazer coisas boas pelas pessoas. Se doar por quem, até por aquela pessoa que você não conhece. O trabalho de doação, o trabalho de entrega.
Doeu ver a Fernanda Montenegro perder o Oscar para Gwyneth Paltrow em 99. Doeu ainda mais ver o relato dela sobre como que ela se sentiu naquele momento. E dói pensar que esta mulher, que é a melhor atriz brasileira de todos os tempos, não vai ter um Oscar para chamar de seu. Eu entendo que conforme a gente vai amadurecendo, a gente também vai entendendo que às vezes não somos nós que perdemos as coisas. São essas coisas, são esses eventos, são as premiações que pedem ter na sua galeria de vencedores determinadas personalidades. O Oscar é pródigo em fazer isso. Não nos esqueçamos de Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock e tantos outros gênios envolvidos na arte do cinema que não receberam o prêmio da Academia de Hollywood. E quer saber de uma coisa? É Hollywood quem perdeu Fernanda Montenegro. É o Oscar quem perdeu Fernanda Montenegro. Não fomos nós. Nós recebemos de presente a Dora, que é uma personagem espetacular, como tantos outros que Fernanda Montenegro interpretou no teatro, na TV e no cinema. Não vamos nos esquecer de O Alto da Compadecida, que ela brilhantemente interpreta naquele filme Uma Santa. Não vamos nos esquecer que esta mulher pelo menos ganhou o Emmy Internacional pelo Doce de Mãe. Tá no Globoplay, assista. Esse vídeo não é patrocinado, mas vale a pena você conferir Doce de Mãe. Essa mulher ganhou o Emmy Internacional de melhor atriz em comédia. Então, não é pelo reconhecimento, não é pelos prêmios. Às vezes a gente tem que também parar de pensar que as pessoas só podem ser reconhecidas porque venceram prêmios ou conquistaram o primeiro lugar. Fernanda Montenegro representa para nós, para cada um de nós, que nos sentamos na frente de uma TV ou que vamos até o cinema, pagamos caro pelo ingresso, pelo combo pipoca e refrigerante para assistir ao filme, ou que nos posicionamos na sala ou no quarto para assistir algum conteúdo por streaming, ela representa um Brasil do qual a gente tem que sentir muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Alguém que transformou da sua existência uma carreira brilhante, espetacular, deixou para nós, ou deixa para nós, porque esse vídeo, que fique claro, eu estou gravando esse vídeo não porque Fernanda Montenegro partiu, ou porque não está bem de saúde, até onde eu sei, está tudo bem, e não é simplesmente por conta de uma situação pontual, ou por um evento qualquer, um aniversário de carreira, não. Estou gravando porque é necessário. Estou gravando porque pessoalmente conversa diretamente comigo. Para os mais jovens que tiveram a chance de ouvir Fernanda Montenegro na CCXP e ouvir pela internet aquela conversa, é incrível ver como uma mulher, na fase da vida que Fernanda Montenegro está, ser tão lúcida, tão consciente, tão capaz. É algo que inspira, é algo que me motiva a seguir em frente. É algo que me motiva a tentar superar o Alzheimer, a superar o cansaço, a superar os lapsos de perda de memória que às vezes eu tenho, eu não consigo mais lembrar alguns nomes e algumas datas. O que me atrapalha para gravar vídeos, eu tenho que ficar voltando e falando aquela informação. Eu antes memorizava tudo com mais facilidade, mas também estou percebendo que eu tenho que falar mais de dentro e sem ficar focando tanto nos dados. Mas é impressionante como Fernanda Montenegro se mantém presente, existente e resistente em nossas vidas. A gente só pode agradecer por viver num país onde nós temos como a nossa melhor atriz alguém que transcendeu a própria existência por conta do ofício, da missão que abraçou, que era promover cultura e arte em um país que tem sérios problemas com seu passado, um país sem memória, um país que relativiza as coisas, um país que
peca pela falta de empatia e até mesmo de atenção pela própria história, pela necessidade de cultura e arte. Então, Fernanda Montenegro merece muito mais do que um Oscar. Aliás, eu estou a favor da campanha que prega que a gente tem que produzir filmes não para ter projeção internacional, não para ter prestígio, não para ter a visibilidade que todo mundo deseja. Acho que a produção nacional de cinema, os profissionais, atores, atrizes, todos os envolvidos, eles devem trabalhar para ganhar um Oscar, porque o primeiro que subir até lá tem que dizer: Fernanda, esse aqui é o Oscar que tiraram de você. Aliás, antes que eu termine esse vídeo, outra gigantesca injustiça que o Oscar cometeu foi Cidade de Deus. Um dos 10 filmes mais influentes da história do cinema, o melhor filme que esse país já produziu, não ganhou um Oscar. Não teve a chance de disputar o Oscar de melhor filme, apesar de ser indicado ao Oscar de melhor diretor. Há quem diga que foi por conta de ciúminhos de alguns grandes diretores de Hollywood. Mas isso não vem ao caso. Eu conto essa história em outro vídeo, se for a situação ou a oportunidade. Então, eu já prometi para mim mesmo que se Fernanda Montenegro estiver apresentando algum monólogo, alguma peça, estiver lendo a lista telefônica, uma bula de remédio, sei lá, se ela pegar o livro de piadas do Ari Toledo, pegar um banquinho, sentar e começar a ler, eu estarei lá. Por tudo que eu amo de cinema, de sétima arte, do pouco que eu me entendo desse assunto, porque muito do que eu falo é por gostar e não por ter feito uma faculdade de cinema. Quem sabe depois dos 50 anos eu possa me interessar por isso, faço antes um curso de roteiro ou vou mesmo para a faculdade para aprender mais sobre cinema e sobre a história de algo que eu gosto tanto. E por tudo o que Fernanda Montenegro representa desse gostar, desse amar a arte da interpretação, a arte de você vestir outra personalidade para conversar com a gente que em alguns momentos a gente quer mesmo conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias e viver outros momentos em nossas vidas fugindo de uma realidade que às vezes tenta nos destroçar. Então, por tudo isso, eu sou muito grato a Fernanda Montenegro. E com todas as letras eu digo, foi o Oscar que perdeu Fernanda. Foi o Oscar que perdeu a oportunidade de ter o privilégio de ter na sua galeria de vencedores alguém como Fernanda Montenegro. Foi o Oscar que, no meio de tantas injustiças e de tantos absurdos, mexeu com uma nação de 200 milhões de pessoas que, de forma até curiosa, fariam qualquer coisa para que Fernanda Montenegro ganhasse esse Oscar. E vou dizer que é bonito de ver esse movimento de coletivo. Me enche de um pouco de esperança de que de repente a gente possa centrar nossos esforços e nossos objetivos em ser um país que promove cultura e arte, principalmente cultura e arte acessível para a população e que valorize e prestigie aqueles que dedicam a sua vida para o ofício da atuação, para o ofício artístico. E aí eu vou estender para a parte da música, que é o que me toca. E dessa forma, Fernanda Montenegro representa tudo isso e muito mais para a nossa nação. Quando esse vídeo for ao ar, vai estar tudo bem com Fernanda Montenegro. Eu só queria fazer esse registro porque ela está viva, porque ela está entre nós e porque ela é fundamental, necessária. Ela é um presente que a vida nos deu e que privilégio, feliz do país que tem Fernanda Montenegro como sua melhor atriz.